Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre como criar chances contra um time marcando em bloco baixo, um time que ocupa os espaços e fecha eles para que o outro não consiga criar chances e marcar gols, um time que joga mais ofensivamente, né? Contra um time defensivamente, que soluções ele pode ter para conseguir ter sucesso e conseguir ter um resultado, né? Basicamente, como furar uma retranca. A inspiração desse vídeo é a dificuldade que o São Paulo vem tendo, teve em todos os jogos, com exceção do jogo contra o Bragantino, no Paulistão, teve dificuldade em todos os jogos para furar a retranca do adversário e conseguir criar chances e, consequentemente, marcar gols para conseguir seus resultados e estar numa situação melhor no Paulistão, porque o São Paulo não está numa situação confortável no Paulistão no momento, e o Rogério, o time do Rogério, né, não mostrou dinâmicas para enfrentar essas situações, que acontecem bastante, principalmente contra times mais fracos, tanto esportivamente como financeiramente, que financeiramente acaba coincidindo muito com esportivamente, né? E eu vou falar sobre isso. Também vale ressaltar que isso daqui pode se enquadrar em diversos jogos, não só nos jogos do São Paulo. Por exemplo, o Chelsea teve dificuldade em criar oportunidades contra uma linha de 6 do Palmeiras. Que o Palmeiras, por exemplo, faz aquela linha de 6 pro Chelsea, que é um time que entra no último terço ali, entra no lugar onde você vai criar suas chances de gol, tabelando muito entre o ala e o jogador que joga atrás do centroavante, né? E então o Chelsea tem muito dessa característica, o Palmeiras joga nessa linha de 6 para não ceder espaço ali, para que o Chelsea consiga fazer essa jogada e consiga, por exemplo, cruzar uma bola na área pro Lukaku, que consegue ganhar não facilmente, mas tem um bom sucesso nesses duelos aéreos, né? Um jogador muito forte e alto também. Então o Palmeiras faz isso para não ceder esses espaços e, consequentemente, o Chelsea criar chances. Um exemplo. Então vamos lá para o vídeo. Eu acho que antes de determinar movimentos e mostrar dinâmicas, primeiro tem que se observar que você tem que explorar a vulnerabilidade do esquema tático do adversário. Por exemplo, vamos citar aqui sobre o PSG, eu tenho um vídeo sobre esse gol, né, do Manchester City. O Manchester City vai jogar contra o PSG acaba marcando só com 7 jogadores, porque os da frente não marcam, mas ok, num 4-3-3, e acaba cedendo muito espaço pelos lados, né? Então o Manchester City traz bastante amplitude e inverte a bola, e a partir do momento que esse jogador que está muito aberto, amplitude é basicamente você espaçar o campo, o jogador está muito aberto ali, está muito colado à linha lateral, ele recebe a bola com muito espaço para ir para cima do lateral do PSG, ou fazer um cruzamento e pegar o PSG mudando de lado e pegar as costas da defesa lá do outro lado. O PSG sofre gol assim contra o Rennes também, no primeiro jogo no primeiro turno, né, da Ligue 1. Então, você tem que observar bem essas vulnerabilidades nessas vulnerabilidades no esquema tático do adversário. Outra vulnerabilidade que você tem que observar é no tipo de marcação do seu adversário. Existem 3 tipos de marcação: individual por zona e individual por setor. Por exemplo, tem um vídeo aqui sobre também o gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras na Libertadores. O Flamengo tá ali marcando em um bloco médio barra baixo, certo? Então dá para se configurar isso, o Flamengo tá se defendendo no momento. O Flamengo primeiramente faz uma marcação individual. O Dudu atrai o Felipe Luiz para que gere um espaço onde o Felipe Luiz estaria ocupando ali no lugar do lateral esquerdo, para que o Mike, que seria perseguido pelo Bruno Henrique, mas ele tem a vantagem cinética, porque ele começou a correr antes que o Bruno Henrique, certo? Ele receba a bola no espaço e tem um espaço para conseguir tocar a bola para trás. Pro Veiga, que, por exemplo, como a marcação do Flamengo é individual, o Rodrigo Caio era quem deveria estar nele. O Arão, por exemplo, não estaria nele porque estaria marcando o outro. O individual, você tem que perseguir o jogador que é determinado pelo treinador, pela comissão técnica. O Veiga, ele tá descolado do Rodrigo Caio, tá longe, para que o Rodrigo Caio não acompanhe exatamente ele e a bola possa chegar nele. O Rodrigo Caio acompanha a linha de defesa do Flamengo, que vai abaixando conforme a bola vai indo, né? E ele chega por trás, finalizando no espaço ali onde o Mike faz um passe de retorno para ele, né? E acontece isso, é uma vulnerabilidade da marcação individual, porque aquele espaço foi gerado pelo Felipe Luiz, porque ele era obrigado a perseguir o Dudu. Então o Dudu sai daquele lugar e gera um espaço para que a bola entre e o Mike tenha espaço para receber. E o Bruno Henrique, que é quem tem que marcar ele, tem uma desvantagem porque o Mike começou a correr antes.
E não é só porque o Bruno Henrique é mais rápido que o Mike que ele vai necessariamente chegar ali, né? Nele, mesmo ele tendo saindo antes. Então, o Mike consegue chegar antes, consegue fazer o passe de retorno e o Palmeiras faz o gol, explorando uma vulnerabilidade do tipo de marcação do Flamengo. Uma primeira dinâmica, apoio e movimentação. O apoio basicamente é você dar a opção de passe para o portador da bola e a movimentação é você sair do seu lugar para dar esse apoio. Mas essa movimentação e quem vai dar o apoio não é qualquer jogador em campo, não é o zagueiro que vai lá dar apoio ao meio-campista que não consegue encontrar um espaço na linha defensiva do adversário, ali na última linha, né? Para que alguém consiga atacar. Esse apoio, essa movimentação é do jogador estar colado na linha defensiva. Para quê? Para que ele gere um buraco que alguém possa atacar e o passe possa entrar. Então, basicamente, ele desestrutura, desequilibra a última linha do adversário para que gere um espaço e assim o seu time consiga explorar e criar uma oportunidade de gol e, consequentemente, marcar o gol. Tem um gol bem interessante, que é o gol do PSG, que está num vídeo sobre o PSG contra o Lyon, que o PSG faz isso. No São Paulo e Fortaleza, no passado pela Copa do Brasil, o São Paulo tinha bastante dificuldade de entrar no bloco do Fortaleza, né? O São Paulo tinha muita dificuldade nessa criação de oportunidades, até que o Pablo, por exemplo, faz uma movimentação que gera um espaço e o Daniel Alves consegue encontrar o Rigoni correndo nas costas da defesa, consegue fazer esse ataque nas costas da defesa, que é parecido, diferente, mas parecido assim a dinâmica, né? Com o que acontece nesse do Mbappé contra o Lyon, que é basicamente o Mbappé sai para dar esse apoio para o Verratti, o passe entra no jogador que vai atacar esse espaço e depois ele faz um cruzamento para trás, para um jogador que, como a linha defensiva, quando essa bola entrar lá para frente, a linha defensiva vai acompanhar o lance, certo? Vai acompanhar a bola. O jogador que ficou mais para trás, ele vai ter esse espaço porque não vai ter ninguém grudado nele para obstruir a finalização dele momentaneamente. Ele teria que demorar para alguém conseguir chegar nele e daí sim obstruir a finalização dele. Outro exemplo é o do jogo entre São Paulo e Bragantino. O último vídeo do canal falar sobre a parte da importância de ter um primeiro volante de origem. Por quê? Porque o Nestor não está ali na entrelinha. O Nestor acaba fazendo uma movimentação equivocada, saindo da sua zona, porque ele não tem essa característica, ele não é um primeiro volante de origem, então ele não está acostumado com aquele posicionamento, né? Não tem a característica de ficar ali, ele acaba saindo, sendo atraído por uma movimentação do adversário, apesar de o São Paulo não estar marcando individualmente. O São Paulo só marca na pressão individualmente, lá atrás não. O Johan consegue receber, ele acaba não recebendo, ele toca de primeira, né? Mas ele consegue receber, ser uma opção de passe que faz com que o Arboleda saia um pouco em cima dele, só um pouco que o Arboleda já se desgruda da última linha, faz com que gere um espaço nas costas dele para que o Johan cabeceie e o Alejandro ataque essas costas do Arboleda e domine a bola e faça o gol. Então aí você pode ver que é uma movimentação que desequilibra a última linha do adversário, gera espaços e que daí você consegue explorar até no meio campo, né? Por exemplo, como essa do Nestor. O Nestor acaba sendo atraído pelo adversário, que gera um espaço para o Johan, que consequentemente gera um espaço para o Alejandro atacar as costas do Arboleda, que desconecta da última linha do São Paulo, né? Então essas movimentações são muito importantes para esses momentos de querer furar essa famosa retranca. Um outro gol, até falando sobre erro de um tipo de marcação que a gente pode citar, é o gol do Manchester City, o primeiro gol, o gol do De Bruyne contra o Leicester. Tem um vídeo aqui no canal, Manchester City 6, Leicester 3, a entrelinha. Esse é o título do vídeo. E mostra que o Fernandinho recebe a bola ali, o Bernardo Silva atrai o marcador, ele tá colado à última linha, ele atrai o marcador, que gera espaço para o De Bruyne infiltrar, receber a bola ali e conseguir bater no gol. E ele não conseguiria receber, o Fernandinho nem teria feito esse passe no De Bruyne até, né? Caso o Bernardo Silva não tivesse atraído esse jogador. Só que aí é um erro de marcação do jogador, do tipo de marcação que o time se propõe a fazer. O Leicester se propõe a fazer uma marcação zonal. Você foca na bola e não no jogador. Então você não acompanha o jogador aonde ele vai. E acaba que o zagueiro, o Vestergaard, ele acompanha o Bernardo Silva, o que gera esse espaço. E não era isso que o Leicester queria. O Leicester queria acompanhar a bola. Então acaba que acontece esse erro e daí o Manchester City consegue entrar no bloco baixo do Leicester, né? E fazer o gol. E abrir o placar naquele jogo até. Outra coisa importante, que é até repetitivo, mas é girar a bola rápido. Quando você gira a bola está concentrada em um lado de um campo, muitos jogadores vão ali para justamente não ceder esses espaços.
Por exemplo, o São Paulo ataca muito pelo lado do campo. E daí muitos jogadores adversários se concentram ali naquele lado que o São Paulo tá, porque tem jogadores ali, a bola tá ali, o São Paulo quer atacar por ali, o adversário sabe. Então, quando o São Paulo gira a bola, consegue pegar o outro, se girar a bola rápido, consegue pegar o outro lado um pouco mais frágil, com menos jogadores, com o jogador cedendo um pouco mais de espaço, e daí você ajuda a priorizar o lateral e o ponta do outro lado, que vão ter uma situação de 2 contra 1. Por exemplo, no segundo gol do São Paulo, no primeiro gol, na verdade, o gol do Sara, o Igor Vinícius recebe a bola, o Marquinhos faz a diagonal nas costas do jogador que está fazendo o bloqueio contra o Igor Vinícius e consegue fazer o cruzamento. E aí gerou uma situação de 2 contra 1. E o Marquinhos até interessante, a última linha da Ponte Preta acompanha ali o Marquinhos, né? Conforme a bola vai indo, acompanha o Marquinhos. E o Sara consegue fazer o cabeceio mais para trás, porque o Marquinhos cruza mais para trás. É bem interessante isso até. Mas outra coisa que vale a pena ressaltar é 1 contra 1. Se você tem um jogador muito bom no 1 contra 1, em vencer duelos 1 contra 1, driblar o adversário, é legal você deixar ele nessa situação. O Dembélé no Barcelona num jogo contra o Elche, que tem aqui no canal também um vídeo sobre, o Dembélé tem muitas dessas situações, ele consegue criar diversas oportunidades. Se eu não me engano, ele criou 3 chances claras para o Barcelona só no primeiro tempo. Então ele tinha essa situação 1 contra 1 e conseguia driblar o adversário e criar uma chance para o Barcelona. Por quê? Porque ele se espaçava muito no campo, né? Ele ficava colado na linha lateral, a bola estava concentrada do outro lado, a bola era girada rápida para ele e ele conseguia ficar no 1 contra 1 contra o adversário. E daí ele tinha muito essa vantagem. Já no segundo tempo, já fazia uma dobra nele, colocam uma cobertura, aí ele já não consegue criar mais chances e ele fica muito apagado no jogo. Então, você vê a importância disso para conseguir furar uma marcação em bloco baixo, né? E o Elche também estava marcando em bloco baixo nesse jogo. Outra dinâmica, cruzamento dos 3 quartos ali do campo. Eu vou marcar aqui onde que é isso. Eu vou colocar uma imagem de um campo e onde é mais ou menos os 3 quartos para que você possa identificar. Um cruzamento dali num ponto futuro, para que o seu jogador... Primeiro, para que você não cruze em cima dos zagueiros e eles tenham essa facilidade em tirar, simplesmente só pular. E sim para que o seu jogador consiga ir correndo de frente e daí finalizar. E você traga dificuldade para o defensor. Por quê? Porque esse defensor ele vai ter que correr para trás, então ele vai ter uma maior dificuldade para tirar essa bola, né? Ali do bico da área é muito interessante esse cruzamento. O Cássio, que é um ex-jogador da base do São Paulo, ele tá no Leganés agora, no Leganés B, se eu não me engano, ele falou que o Jardine, que agora é técnico da seleção olímpica, mas ele era técnico do São Paulo nessa época, falava pro Antony, que hoje em dia tá no Ajax, mas era do São Paulo, chegou a jogar no profissional, claro, um ano ali o começo de 2020, até começar a pandemia, falou que pedia pro Antony cruzar do bico da área, porque trazia dificuldade pros defensores tirarem a bola e trazia mais facilidade pro seu companheiro chegar cabeceando, né? Chegar assim já cabeceando a bola e finalizar e, consequentemente, fazer um gol. Isso daí é uma outra dinâmica que dá para se utilizar para quando você tem essa dificuldade. E não simplesmente cruzar de qualquer lugar, como o São Paulo faz. Outro tipo de cruzamento é um cruzamento que você faz uma jogada rápida, né? Você põe a bola pro ponta, que seja o lateral, ali no fundo, na profundidade, e ele cruze rápido. Não tente dominar, não tente... dominar e driblar alguém, para que não tenha opção do seu adversário confrontar com você e você coloca já a bola rápido lá na área para que o seu companheiro finalize. Esse cruzamento dos 3 quartos você pode criar uma dinâmica para que ele tenha, para que o seu jogador portador da bola tenha mais liberdade para fazer esse cruzamento, você colocar simplesmente os jogadores colados na linha defensiva para que essa linha defensiva tenha que meio que fazer uma marcação individual ali, para que o jogador não possa subir em cima desse portador da bola, que está ali nos 3 quartos, esse lugar aqui, porque se ele subir nele, nesse momento que ele estiver fazendo essa movimentação para ir apertar o portador da bola, o portador da bola vai fazer um passe no fundo, o que vai gerar um desequilíbrio na última linha, e daí você vai poder fazer um cruzamento lá atrás, pegando as costas da defesa e gerar uma chance e gerar um gol, né? Eu já falei aqui sobre dentro de alguns pontos, mas acho importante ressaltar especificamente sobre isso, o seu time ter amplitude no ataque, porque você vai fazer com que a linha defensiva do adversário
se ela não acompanhar essa amplitude, o seu jogador que está na ponta do campo, ali no canto do campo, né, na linha lateral, que é basicamente o que é a amplitude, ele vai ter muito espaço para fazer algo, ou a sua última linha vai ceder muito espaço, porque ela vai se espaçar, então alguém vai conseguir infiltrar ali, o jogador vai ter mais espaço para dominar a bola, e daí isso daí vai acontecer e vai gerar um desequilíbrio, assim. E um exemplo disso é o jogo entre São Paulo e Ituano. O Caio entra dando bastante amplitude pelo lado esquerdo e o Ituano logo já se modifica para uma última linha de 5. A última linha antes era de 4, se modifica para uma linha de 5 para não ceder esses espaços justamente, né? Então a amplitude também é um ponto importante nessa jogando contra times que estão retrancados, né? Marcando em bloco baixo. Vale ressaltar que não são somente essas dinâmicas que conseguem fazer um time marcar o gol em um time que está marcando em bloco baixo, né? Outra coisa importante é a bola parada, que obviamente a marcação é diferente, é tudo uma nova situação, uma outra ação de jogo, mas que os times que têm essa dificuldade têm que aproveitar a bola parada para marcar os seus gols, porque é difícil enfrentar um time que marca bem em bloco baixo, como por exemplo o Palmeiras, né? E é isso, aqui vai se encerrar o vídeo. Tem que ter paciência quando o seu time está enfrentando um time com bloco, marcando em bloco baixo, para que essas dinâmicas deem certo, porque nem tudo é na teoria, né? Ali no campo acontecem coisas que acabam atrapalhando toda a teoria que está pensada para que, quando isso aconteça, o time conseguisse sair bem sucedido, né? Valeu, falou e até mais.